Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver isso. Estamos começando mais um Daily Techs. Estou aqui com o meu colega, amigo Cláudio e bora para mais um Daily Techs. Fala, galera. Muito bem, muito bom dia, que a gente faz a nossa daily aqui todo dia, 8h30 da manhã, tá? E vamos para mais um Daily Techs. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, então, sem mais delongas, a primeira que eu quero trazer é mais uma da gigante da OpenAI, né? A OpenAI firmou uma parceria agora estratégica aí com a NVIDIA para construir nada mais nada menos do que 10 gigawatts de data centers de IA, propriamente de IA, com milhões de GPUs. E a NVIDIA pretende investir aí 100 bilhões de dólares na OpenAI. Claro que isso vai ser de forma progressiva, né? Conforme a necessidade e conforme eles forem implantados. E isso vem num cenário que a NVIDIA está sofrendo restrição da China. Isso também está acontecendo após a Microsoft deixar de ser a fornecedora exclusiva de computação da OpenAI em janeiro. Inclusive, a gente já trouxe isso aqui, acho que há uns 2 meses. Eu comentei sobre essa intenção da OpenAI, da Microsoft, de reformular o contrato que ela tinha com a OpenAI para continuar usando os recursos da OpenAI, principalmente agora que teve o ChatGPT 5, enfim. Então, tudo isso está acontecendo num período que não tanto turbulento, mas em que é muito movimentado em questão de mercado, geopolítico, né, para a OpenAI. A OpenAI está num constante crescimento, até agressivo, a gente pode pôr assim, de engolir realmente as pequenas empresas, né, de firmar parcerias estratégicas para o crescimento e lucro deles, no intuito de monopolizar realmente o mercado de IA, né? Então, esse investimento agora, essa parceria com a NVIDIA, denota mais uma das iniciativas que a OpenAI tem de tentar realmente atingir o topo da área de IA, né? E 10 gigawatts de data centers não é pouca coisa, então é um investimento bilionário, né? Então é muito dinheiro na mesa, é um investimento numa área que está em constante performance, desempenho e ascensão, então é importante também a gente saber disso. Eu vi um vídeo muito bizarro, assim, né, que faz essa conexão com essa necessidade de processamento das Big Techs com capacidade de produção energética e como essas tarifas e tudo mais que estão sendo aplicadas aqui ao Brasil também tem a ver com eles buscarem energia para esse processamento de dados, né, aqui no Brasil, né, porque diz que a intenção é conseguir ter cada vez mais espaço na Amazônia, nos rios e tal, que são muito produtores de energia limpa, né? Então, eu achei curioso porque mostra o movimento dessas big techs, principalmente da OpenAI, como você falou, para ter cada vez mais capacidade de processamento que naturalmente vai exigir mais energia, né? E dando uma deixa aqui, tá? Porque eu tenho um ponto a falar sobre as ferramentas, né? Eu tanto pago a OpenAI no ChatGPT quanto o Gemini. Cara, o ChatGPT é muito melhor do que o Gemini, é bizarro, assim, principalmente na parte de voz. Talvez para outras coisas, né? Mas na parte de voz é bizarro. Então, essa briga eventualmente vai acontecer cada vez mais. E é isso. Era só um complemento que eu queria fazer. E o segundo que eu trouxe, na verdade, é uma ferramenta. A gente postou no perfil, inclusive ali no nosso Instagram, eu postei essa semana ainda sobre a plataforma do Hugging Face de site, que transforma suas ideias aí em um layout de site, e ele é totalmente personalizável, perdão. E você pode alterar títulos, alterar fotos, tudo por uma ferramenta de inteligência artificial. E esse próximo, que é o Rocket.new, também transforma ideias em aplicativos web e móveis, né, prontos para uso em poucos minutos. Então, em instantes, você consegue personalizar ele.
E eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, só para vocês verem o que eu criei. Eu peguei a mesma ideia que eu fiz do vídeo que eu postei, que era um website de uma cafeteria que vende cafezinhos pequenos e aceita pagamentos apenas em Bitcoin, né? Então, eu coloquei lá o prompt no Rocket.new. Ele também sugere, se você não especificar, sugere a linguagem que você vai usar. Então, é muito legal, porque você pode sugerir uma ferramenta, um sistema para ele colocar o site, mas também, se você não sugerir, ele mesmo cria pelo sistema dele, pelo repertório dele ali, sozinho. Então, deixa eu só mostrar para vocês, porque fica bem legal. E a Hugging Face, eu não sugeri nenhum nome, a Hugging Face colocou o nome Beach Coffee, o nome do meu website, e o Rocket.new, eu deixei ele livre para criar também, ele criou este site aqui, ó, peraí. Só me confirma se você está vendo? Sim, estou vendo. Conseguiu ver? Então, ele sugeriu o Brewcraft. E aí, vou mostrar para você aqui, ó. Ele cria exatamente como o Hugging Face cria. Então, você consegue personalizar tudo isso que está aqui, ó. A única coisa que eu notei é que esse Rocket.new ele é um pouquinho mais lento e tem algumas funcionalidades, alguns itens que é mais fácil de você mudar no chat, porque ele lança para você. Então, por exemplo, aqui, ó, você consegue selecionar o que você quer que ele inclua. Então, e no Hugging Face não existe isso, tá? Mas deixa eu só mostrar o layout para vocês. Eu achei bem assertivo, tá? O Hugging Face, inclusive as imagens, ela vem totalmente descompassada, incongruente, sabe? E nesse aqui ele veio já muito assertivo, sem eu precisar especificar totalmente no prompt. Ele veio bem bonitinho, então, com os nomes, os títulos, né? E achei bem legal. As fotos. Bem bonitão mesmo. Bem legal, né? Assim, eu acho que a gente consegue perceber que existe uma evolução dos sites, né? Essas ferramentas aí, elas conseguem fazer um site mais tradicional, né? Não com tantas firulas, digamos assim, quanto os sites de grandes techs hoje em dia, né? Mas eu tenho um comentário a fazer bem interessante sobre essa parada, cara. Isso, para mim, mostra como existe muita ferramenta semelhante no mercado e que alguma coisa está a nível de investimento, digamos assim, cara, tá meio esquisito, tá, na minha visão. Eu gosto muito de uma que é a Semi.new, que a gente já até conversou aqui. Eu já desenvolvi outros sites através do Emergent, do Lovable, você consegue fazer sites também. Então, os agentes, eles fazem milhões de coisas e é muito legal ver que essas ferramentas surgem. Só que, cara, minha preocupação tem muito a ver com a valoração dessas empresas, né? É bizarro como, possivelmente, esse monte de startup que está surgindo agora, cada um faz a mesma coisa do que a outra. Não tem um nível de evolução de uma para outra, sabe? Isso me preocupa, porque, querendo ou não, a nível econômico, em algum momento pode ser que a gente esteja indo para um caminho de bolha. Eu vi um vídeo daquele Miguel Nicoleles, né? Que ele fala muito sobre isso, sobre que em algum momento, talvez não agora, não esse ano, não no ano que vem, mas em algum momento, existe uma chance aí de bolha por conta desses rappers, né? Tipo, tem um monte de gente fazendo esses rappers assim, criando agentes, criando coisas encapsuladas, mas que na verdade só reflete algo que em algum momento um chat GPT da vida vai vir mais forte, vai substituir em termos de ação. Esse é o tipo de coisa que o chat GPT consegue fazer, talvez num nível um pouquinho mais básico no chat GPT 5, mas imagina um chat GPT 7 da vida, sabe? Então eu penso muito nesse aspecto, de como e assim, eu acho que não é que vai perder espaço, né? Eu acho que a IA ela vai realmente se tornar uma camada absurdamente importante para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo que a internet, quando se desenvolveu, teve a bolha.com, que inflou, e aí, em um determinado momento, tudo caiu. E depois, só depois que abriu espaço para a galera desenvolver os projetos, eu acho que em algum momento pode acontecer algo nesse sentido, entendeu?
O que não invalida a ferramenta de ser maneira. Eu acho que tem muito valor e isso é uma percepção somente individual minha, sabe? Eu acho que eu acredito que é um caminho natural. Como eu comentei antes, é um caminho, na verdade, de seleção do próprio mercado. A gente vive falando que o mercado é soberano, e ele é soberano, e essas pequenas startups, né, essas pequenas empresas, na verdade, elas vão se apagando, digamos assim, porque uma em si só tem a tendência de monopolizar todas as outras. E a gente está vendo isso com a OpenAI. Então, eu acredito que isso vai ser um caminho natural do mercado. Elas podem surgir e tal, mas eventualmente essas grandes techs elas vão acabar engolindo essas pequenas, porque a capacidade de desempenho da performance em si do sistema vai ser tão grande que não tem como uma pequena lançar algo que ela não possa criar por si só, entendeu? Então é muito nessa vertente. Né? Legal. Eu acho que é a mesma reflexão, né? Da minha parte são essas hoje. Deixa eu então avançar para as minhas aqui. Uma delas envolve o nosso grande amigo Elinho Mosca, que é um cara que está aí sempre navegando nas notícias, né? Ele está contratando novamente, forte, porque ele quer criar uma empresa que compita, compita com a Microsoft, só que seja totalmente AI only, né? Ou seja, totalmente rodada por inteligência artificial. Essa empresa se chama MacroHard e ele entende que existe um nicho de mercado ali que a Microsoft hoje em dia monopoliza, né? E é dos aplicativos, do pacote Office, digamos assim, e ele vê a oportunidade de tudo ser atrelado à inteligência artificial. Já existe uma série de ferramentas, plugins e coisas nesse sentido para automatizar tabelas, automatizar a criação de documentos e tudo mais. E ele enxerga nessa MacroHard uma oportunidade de tomar mercado da Microsoft. Achei muito curioso, porque mostra um movimento do mercado para algo que até então ninguém queria mexer por ser algo, tipo, eu acho que, sei lá, a Microsoft deve ter mais de 90% do mercado desses pacotes, assim, né, de aplicativos específicos para manipulação de dados, né? Isso é bem curioso. Uhum. Essa é a primeira. E a minha segunda, tá? É uma referente ao Vinod Khosla, que é um Vinod Khosla. Ele é um investidor do Vale do Silício famoso, tá? Ele é um dos primeiros investidores do Google, tá? Acho que através lá da Sequoia Capital, ou coisas nesse sentido. E então é um cara muito respeitado nesse meio de tecnologia, além de ser um veterano na área de empreendedorismo, tá? E ele diz que em 5 anos a IA vai substituir todos os trabalhos de TI e de BPO, o que é uma parada que para mim é muito curiosa, porque vem dentro da conversa que a gente vem tendo sobre substituição de trabalho, tá? E sobre a transformação liderada pela inteligência artificial, que vai possivelmente transformar os humanos em condutores da inteligência artificial. E 5 anos, para mim, é uma coisa rápida, né? Justamente porque a gente vem acompanhando aqui, talvez a gente não tenha essa percepção do quanto as coisas estão evoluindo rapidamente, mas que eu acho que as pessoas vão se impactar quando começarem a sentir o efeito da substituição pela inteligência artificial, né? Então, é mais uma das confirmações que a gente vem tendo, né? As pessoas já devem estar até um pouco cansadas em relação a essas previsões, mas fato é que é importante a gente o tempo inteiro tentar trazer isso como visão para que quem nos acompanha fique ciente da importância de migrar o direcionamento dos estudos, do conhecimento, para que não seja apenas mais um ferramental. Eu acho que a ótica ferramental ela deixa de existir no mundo onde a inteligência artificial substitui o trabalho operacional, né? E eu realmente acredito que isso daí é mais um dos pontos importantes da gente
evoluir. Isso ele falou ontem, e eu acredito que para um cara grande como esse, da mesma maneira como é um posicionamento do Elon Musk, tentando criar uma empresa totalmente direcionada pela inteligência artificial para combater uma das maiores empresas do mundo, é um indicador muito importante para a gente. Total. E só adicionar um comentário, né? Um pouquinho diferente, mas ainda no escopo. Quando a gente traz essas ferramentas ou incentiva as pessoas a buscarem inteligência artificial para criar coisas por si só, primeiro, a inteligência artificial, assim como a internet, ela tem esse poder emancipatório. Então, é nesse intuito, não de você achar que, pô, eu tenho que aprender outra coisa agora, tenho que formar em outra coisa, porque a máquina vai me substituir. Pelo contrário, é para você ter um poder emancipatório por conta dessas ferramentas, entendeu? E só a título de contexto, né? Lembremos que o termo inteligência artificial ele foi criado lá na década de 50, especificamente num evento em 1956, se eu não me engano, na Dartmouth, não sei como fala exatamente, University, em que reuniu grandes nomes aí de computação e eles estavam fazendo experimentos com redes neurais. Então, assim, a inteligência artificial ela veio ter um impacto, você vê, em 2025, mas não quer dizer que ela não aperfeiçoou todo esse tempo e serviu já de muitos recursos já foram usados em todo esse tempo para que ela se apresentasse hoje em dia como ela é. Então, tomar muito cuidado, né? Por que eu estou falando isso? Tomar muito cuidado quando a gente vê, especialista em IA, especialista em ferramentas de automação de inteligência artificial. Na verdade, tudo isso são coisas que qualquer pessoa pode aprender, e é por isso da nossa importância que a gente tem norteado e direcionado as pessoas nesse sentido. A gente ajuda as pessoas a implementar essas soluções, mas não quer dizer que isso é totalmente fora do escopo e irrealizável. Eu acho que qualquer pessoa que se interessar o suficiente de encabeçar uma IA para implementação, aprender, enfim, é realizável. Então, o nosso papel aqui é realmente de estimular, incentivar, mas também de alertar de que a inteligência artificial tem todo um histórico aí de progresso e não é em um fim de semana que você vai aprender tudo sobre um IA, então também tomar cuidado com essas coisas, né? E ver com bons olhos, né? Ver que a inteligência artificial vem, na verdade, para te emancipar e não fazer você ficar dependente aí do que a máquina pode fazer e transformar a tua profissão. É mais para você se aperfeiçoar mesmo. Maravilha. E para complementar aqui, para fechar nossa reuniãozinha, eu queria só falar a respeito do projetinho que a gente está trabalhando, que é bem legal, que é o Doutor Assistente. A gente tem uma função de trazer esse olhar tecnológico para nossos clientes, né? E esse projeto em si é um projeto que permite com que profissionais de saúde consigam transformar de forma bem rápida prontuários em documentos prontos, né? E, na verdade, consultas em prontuários prontos. Acho que essa é uma definição melhor. Então, o profissional de saúde, um médico, um veterinário, um enfermeiro, né? Ele consegue botar para gravar ali enquanto estiver fazendo a consulta com o paciente, automaticamente faz a transcrição, né, pelo aplicativo, e o aplicativo já emoldura aquilo ali, já formata aquilo num padrão utilizado pela área profissional daquele cara, né? Ou seja, no caso do médico, num psiquiatra, ele precisa seguir determinados padrões até para ele não ser juridicamente acionado em caso de algum problema. Então, eu acho muito legal porque é um ganho de produtividade. Vamos pensar assim, o cara tem que digitar, o cara tem que escrever prontuário, isso é uma coisa ultrapassada nesse sentido, né? Na verdade, você pode fazer isso de forma rápida. Então, deixa eu só mostrar aqui como é que é o aplicativo, porque eu acho muito curioso como a tecnologia ela nos vem para poder facilitar. E esse aqui, o aplicativo, ele é muito simples, né? Você consegue através... Nesse caso aqui, ele está configurado para uma pessoa de psiquiatria, que foi o meu perfil na hora que eu me cadastrei. Mas você tem diversas opções lá de profissão. E ele é bem simples mesmo. Você vai selecionar
você vai colocar o seu nome, né? Na verdade, o nome do paciente aqui. Vou botar aqui Cláudio. Masculino, né? E aqui tem toda a instrução sobre como vai ser gerado aquele relatório. Nesse em específico, ele já é padrão, tá? Quando você botar para gravar, digamos assim, Acho que tivemos um problema técnico aqui. Estou esperando o Claudio voltar. Qualquer coisa, você adianta aí no vídeo, pessoal, um pouquinho para frente. Claudinho saiu da reunião, mas ele já retorna aqui no link. Eu acho que deu alguma coisa ali na hora de apresentar. Voltou o nosso menino. Está por aqui. Vamos lá, prossiga, Claudinho. Eu não sei onde parou. Estava falando aqui com a galera que tivemos um probleminha técnico, mas é só adiantar ali no vídeo, quando eles estiverem assistindo, que a gente retorna. Tá, mas peraí, eu parei aonde? Eu nem lembro. Porque, na verdade, eu estava falando sozinho aqui, achei que estava gravando. Não, então, você estava, perdão, você estava naquela parte onde tá, você colocou seu nome, gerou, aí estava lá, duas opções na tela, em branco. Tá, deixa eu voltar aqui. Porque Consulta, eu acho que... na hora de consulta psiquiátrica, e tinha mais uma opção lá. É só mesmo para ver, porque eu fui gerando, né? Eu fui fazendo o relatório ali. E também a minha intenção não é se prender a isso, né? Mas ele, a partir do momento que eu avanço... Oi? Não, perfeito, pode continuar. Tá? A partir do momento que eu avanço, eu consigo gravar e eu só estava mostrando ali que ele permite você liberar o gravador e tal, e a partir disso ele começa a gravar e ele estava processando agora aqui para poder gerar o resumo para o prontuário. Nesse caso aqui, né, a gente não tem nada em específico pela área clínica, como eu falei anteriormente, e não vai ter nenhuma informação, mas ele já traria essas informações nesse modelo aqui, que é o modelo específico para que um profissional já consiga gerar um resultado ótimo para ele, né? Tá? Então aqui você consegue fazer edição, né, tanto do nome quanto também ouvir a gravação, coisas nesse sentido. Pode, no plano Pro, né, que é esse aqui, você consegue melhorar os resultados e tudo mais. Você consegue ver o teu histórico, né, de transcrições. E tem uma série de outras funcionalidades aqui que não faz nem muito sentido evoluir. Tá? Mas eu queria mostrar isso para mostrar como a IA já está facilitando os profissionais de saúde e como nós aqui estamos auxiliando nesse processo, tanto na ampliação da ótica tecnológica para o aplicativo, tá? Isso envolve a gente utilizar IA para poder fazer automação de processos paralelos, como parte de marketing e vendas, né? Automação do processo operacional, entendimento de cliente ideal, coisas nesse sentido, que são úteis a nível estratégico, como também a parte de marketing propriamente dita, né? Como automatizar campanhas, identificar quais campanhas podem ser ter melhor performance ou não. Então, essa é a nossa função aqui como consultores, digamos, tá? Então, é só mesmo para a gente poder deixar isso aí. E a gente vai dando updates ao longo do tempo aí de como as coisas vão fluindo, beleza? Não, só para acrescentar um comentário, né? A gente tá com alguns casos aí em diagnóstico ainda, né? Eventualmente a gente vai trazer aqui para vocês os resultados que a gente teve, né? Mas são várias. O nosso papel aqui é de direcionador de uma empresa, né? Então a gente faz o diagnóstico delas e analisa o que pode ser implementado, e o doutor assistente é um desses casos. Mas a gente tem mais alguns exemplos aqui que a gente está ainda fazendo diagnóstico e analisando receita, enfim, analisando todo o pessoal da empresa para ver o que a gente pode implementar de inteligência artificial, de tecnologia, né? Para que essa empresa consiga lucrar, ter mais resultado e não gastar tanto. Então,
Eventualmente a gente vai trazer esses casos para vocês também ali no nosso Instagram, mas esse é o nosso papel aqui, de direcionar uma empresa para ela obter melhores resultados. E é isso. Por hoje, da minha É isso, parte, galera. concluímos. Fechou. Até a próxima Daily Techs. Valeu. Aguardo vocês no próximo Daily Techs. Abraço.